Muito bem, minha gente. Então, Ariane, vamos lá. Agora a Ariane é a nossa segunda co-hoster. A Ok. gente instituiu que o Zé Spack é um co-host nosso e a É. Ariane também. Então, assuntos literários, sempre temos a presença da nossa queridíssima Ariane, que foi bem. Bem, E hoje temos o César aqui, Isso aí. premiado escritor campolarguense, aí com 35 títulos de É. tudo que você pode imaginar. E aí, César, me conte, como é que Diga é lá. essa vida de escritor, ganhador de concurso? Como é que Ah, é esse fardo criativo da escrita? Você possui essa coisa? ah, sabe, escrever para mim é meio uma compulsão, assim. Eu escrevo rápido, escrevo relativamente fácil, assim. Então não tem. O mais complicado é dar publicidade para essas coisas, né? Então essa aqui é o. E para isso os concursos são bem importantes. E hoje em dia com a internet, né? Também. Então é isso. E madrugadas acordado, porque lá em casa moro aqui no centro, então é um barulho do inferno, assim. Sim. Então madrugada escrevendo a noite inteira. É bom. E aquela história de que o artista, para ele ser um artista bom, ele tem que ter um sofrimento e externar isso através da arte. Você sente isso de alguma forma? Como é que é? Não, não necessariamente. Eu já escrevi coisas assim, emocionados e chorando no computador, ter que arrastar o teclado para não molhar com as lágrimas, assim, essas coisas. E no final das contas era uma porcaria, assim. Então, então a escrita ela é uma técnica. É óbvio que tem a questão de sentimento, você vai acumulando experiência de vida, esse tipo de coisa, observação dos outros, e depois aplica uma técnica em cima e transforma. Eu acho que talvez seja mais a capacidade de observação mais do que o sentimento. você sabe, até era uma das perguntas que eu ia te fazer, assim, quando que você começou a escrever isso? Sempre esteve com você? Ou como que foi, assim, desde a infância você já gostava? Então, quando eu era criança, eu venho de família evangélica, né? Meu pai era pastor e tal. Ah, eu vou te fazer, já vou te... Você é filho do Oli, daquele que vendia maçã do amor? Dolia, mas não vendia maçã do amor. Acertou 50%, Ariane. Tava errado, minha. Gente, não sei por que eu coloquei na minha cabeça que você era o filho do homem que vendia maçã do amor É que lá eles na eram praça. meio parecidos. Eles eram parecidos. Então, Meu acho pai que vendia sorvete na praça. Ah, mas olha aí, tem ó. ali uma memórias da minha infância. É o sorvete mais sorvete de conhecido de abelha. Campo Largo. aí. O sorvete de abelha, mas... Exatamente. Não Não tava essa eu tão- não sabia, hein? Meu Deus, quantos 50 centavos não gastei na infância no sorvete de abelha lá. sorvete, Meu caralho, sorvete americano chamava, né? É o sorvete mais afetivo da cidade, assim, porque Com o pessoal, certeza. o pessoal vai lá e fica contando história, sabe? Porque a banca, só com a gente, já faz uns 35 anos que tem. Caramba. Nossa, né? E no total ela deve ter quase 50. Nossa vida. Então todo Com mundo. certeza, Parte da minha infância vida foi lá. inteira foi lá. Lembro que eu e o Olivia, a gente ia tomar sorvete de abelha lá, a gente juntava as moedinhas em casa e ia tomar sorvete de abelha, cara. E aquilo lá é um exercício, na verdade, né? Porque, veja, a criança que tem medo ali do bicho, da coisa, ele começa a ser familiarizado. desafiada, Ele vê que né? assim, não, tipo, não, ó, pelo um bem comum, que é o sorvete e o açúcar, até os animais coexistem, né? Então você não tem que temer o bicho que tá ali. É. Que ambos estão atrás do açúcar, né, cara? Já viu criança que não gosta de açúcar? As crianças ficam assim, né? Desesperada por aquele negócio. Você supera o medo, você veja. É bom, uma reflexão para a vida, né? É, Exatamente. Você supera o medo porque você vai ganhar algo que você gosta mais. Então vale mais a pena aquele algo do que o medo da abelha. E as abelhas são bem de boa, assim. As ferrou só quem trabalha na banca, assim. Quem leva o dinheiro pra banca, não. Mas aí você tem que pensar que Cara, pra abelha querer ferroar você, é um exercício mental, né? Você fala, puta, eu vou morrer por causa desse filho da puta, eu vou ter que ferrar esse cara aqui e me ferrar junto, cara. Você pensa, né? Porque... Não, e é sempre por acidente, assim, porque por que ela ferrou a gente? Porque você põe a mão, o braço em cima da máquina, você vai pegar um pano para limpar alguma coisa, ela tá ali, ela pensa, pô, vou morrer, vou levar esse cara junto. E aí ela ferrou Se sem sentiu dó. ameaçada. Não tem... Aí o freguês mesmo... E você ajudou muito na banca ali ou não? Trabalhei bastante. Eventualmente ainda vou. Antes da pandemia eu estava indo direto ali. Eu gosto a gente trabalha com... A gente teve loja na rodoviária, já teve vários comércios, assim.
Eu gosto de fazer o sorvete americano. É relaxante, assim. É quase uma escultura. Terapêutico, né? Fica rodando e é macio, sabe? Os japoneses lá que fazem um jardinzinho com rastelo, né? O negócio de fazer o Exatamente. sorvete também, né? Tipo, a quantidade de voltas, a cadência das dobrinhas do sorvete que vão se colocando. Não, ali, cara. tem toda uma técnica, assim. Nunca escreveu nada sobre o feitio do sorvete americano? Não, ainda. Devia pensar. Sério. Desculpa, eu te interrompi agora por causa do seu Oli, o vendedor do sorvete, não da maçã do amor. Agora já estou situada, né, na sua infância, no seu pai, na sua família. E você estava falando que você vem de uma família evangélica, né? Uhum. Aí, então, as igrejas evangélicas, elas têm muito contato com música, né? Os cultos são, sabe, 80% é música, e eu tinha contato com os instrumentos e tal. E eu lembro em casa, sozinho, assim, eu tinha uma irmã, minha irmã, tenho, né? Devo ter ainda, quando saí, estava lá em casa. Assim, esperando. Ela é 2 anos mais nova do que eu. Hoje em dia isso não faz muita diferença, mas quando você tem 5 anos, faz bastante. Então eu tive uma infância um pouco mais sozinho e tal. E eu lembro de querer cantar as coisas, e eu tenho realmente déficit de atenção, e eu não lembro as letras das coisas. Então a minha vida inteira, desde quando eu me conheço por gente, eu já compunha, porque eu não lembro, não tem problema, eu crio aqui, né? Então eu ficava inventando as coisas. Então, de certo modo, eu sempre escrevia, né? Mas, e esse contato com a música foi só pelo fato de escrever ou você acabou tocando alguma coisa também? Então, Você é músico, não é? eu sou músico, eu dei aula na Criarte durante um tempo, dei aula particular. Eu virei músico meio por acidente. Comecei tocando bateria, porque o baterista da igreja foi embora e Teve que aprender? me colocaram lá. Então, com 12 anos eu já tocava nos cultos e tal. E depois, na adolescência, eu comecei a ouvir, principalmente rock nacional, né? As letras, que me chamavam bastante atenção, e eu resolvi virar compositor, vou virar rockstar. Né? Só que eu não sabia tocar e eu não tinha amigos que tocassem, então como é que eu ia compor sem... Aí fui aprender violão. E aí uma coisa foi puxando a outra, tal, fui aprendendo, acabei estudando um pouco de violão clássico, jazz, essas coisas. E quando eu vi, era músico. E daí você deu aula, você comentou que deu aula na Criarte, deu aula de bateria ou de... De violão e De violão. guitarra, né? Você já tocou em banda, assim, fora a igreja? Toquei, mas muito pouco, assim. Eu não gosto muito de tocar, eu tenho preguiça de tirar música, eu sou músico por acidente mesmo, eu gosto de compor. Então, compor é legal, improvisar, fazer essas coisas. Mas tirar a música e tocar, sabe, botar o equipamento no carro e tal, essas coisas não... Esse compromisso de ensaiar e tudo mais. Não me... Que estilo que você compõe as tuas músicas e tudo? Quando você diz composição, você diz a parte musical ou você é letrista? Então, a minha ideia inicial era fazer as letras, né? Aham. Aí depois, com o tempo, eu fui extrapolando, acabei fazendo... eu tenho em casa uma série de músicas que eu fiz praticamente sozinho, porque daí eu gravo baixo, Hoje, com tecnologia, você monta um estúdio fácil em casa, assim, né? Então, eu faço os arranjos, Eu acabei estudando música, eu tenho um conhecimento de música bastante razoável, assim. Você viu aquele filminho que tem no Netflix do Bohan lá? Como é que é o nome daquele? Você me mostrou, inclusive, que é um cara que ele compõe e ele grava o clipe todo dentro do quarto dele. Sim, como é que é o nome dele? Eu vou achar o nome dele. Acho o nome. Ele grava os videoclipes dele mesmo dentro de um quarto. Só que, lógico, ele tem um conhecimento de luz, de câmera e tudo, e é fantástico, assim, porque ele faz todo o processo em uma pessoa só. É incrível, assim. Hoje em dia isso é legal, porque é bem possível, e você não gasta muito dinheiro. Você não precisa ter um supercomputador, você precisa precisa ter os instrumentos, um teclado que simule os instrumentos e um Guitar Link, um equipamento para você ligar o instrumento no computador. E aí, tentativa e erro, e aprender a mexer com os programas, esse tipo de coisa. Mas hoje em dia, qualquer moleque em casa consegue gravar uma música sozinho com mais qualidade do que ele gravaria em um estúdio dos anos 90, assim. Sim. E quantidade de pistas e tudo mais. E a informação.
a sim. mesma informação. Você quer saber como grava um vocal? Vai no YouTube, tem 500 mil vídeos lá, o cara explicando e tal. E vai fazendo esse tipo de coisa. Eu lembro que no YouTube, nos primórdios do YouTube, tinha o Mystery Guitar Man. Não sei se você lembra. É um brasileiro, só que morava nos Estados Unidos desde pequeno e tal. E ele foi um sucesso, assim, e também produzindo na guitarra, como diz o nome, mas também muito no teclado, né? Então ele emulava tudo. Só que hoje ele produz filmes de longa-metragem, então o cara é... Não, e o legal da internet é que, assim, ao mesmo tempo que ela te dá a instrução, porque tem pessoas fazendo tutoriais e coisas lá, ela te incita a publicar o teu treinamento. Então, às vezes a pessoa está aprendendo, ela grava ali, faz a livezinha dela, e o fato das pessoas apoiarem ela, ela vai recebendo aquela dopaminazinha ali, pô, legal, acertei um acorde novo, tô fazendo um negocinho aqui, as pessoas estão vendo, tá ligado? Então o cara meio que É um não fica incentivo perdido. pra... O cara se alimenta da força da internet ali para seguir o caminho dele, né? Então é uma coisa meio curiosa mesmo, como essas profissões, mas esses fazeres novos vão se atualizando e se mantendo, tipo, cada vez mais intensos, né, no mundo, no ambiente virtual, assim, uma coisa meio curiosa. E falando de ambiente virtual, você tem hoje algum canal ou alguma coisa que você dá vazão a esses teus inscritos? Como é que funciona? Eu uso Facebook, basicamente, meu perfil pessoal, e eu tenho o perfil do Niestevski, que é o personagem que eu fiz, que já vem do Orkut, surgiu no Orkut em 2005, 2006, alguma coisa assim. Eu tinha um blog, mas eu também parei. Mas eu uso, basicamente é isso, eu uso... Facebook e Instagram. Eu te conheci por exatamente. causa do Instagram, na verdade. O Instagram também eu tenho usado mais recentemente. Assim. Sim. Conta um pouco mais sobre esse teu personagem, esse teu... Niestevski. Niestevski. Como que eu pronuncio isso? A gente tava tentando pronunciar hoje no carro, ninguém acha que chegou Então, consenso. Dá até dó de dizer assim a pronúncia, porque eu gosto quando o pessoal vem dizer... mas eu chamo de Niestevski. Né? E ele surgiu também por acidente. Assim. Eu estava vendo um dia uma matéria sobre blog, no tempo que blog estava começando a bombar, tal. Aí eu fui pesquisar o que era o blog e tal. Eu pensei, vou pesquisar o jeito mais fácil, vou fazer um. Aí eu fui lá, registrei meu e-mail, preciso de um nome. Aí eu olhei para os lados, assim, botar um nome da Nietzsche Dostoiévski. Aí, falei que era uma mistura. Niestevski. E o nome não tem nada a ver com... A persona. Não. Funciona por ser um nome esquisito, e daí, de certa forma, o personagem vai se moldando ao nome, vai criando uma ligação. Mas, Ele não... Então nunca fez parte... Você nunca cogitou ele ser russo, então? Porque quando eu vi Niestevski, eu falei assim, é um russo, né? Não. Na minha cabeça, eu ainda tenho que escrever esse texto, mas ele é do Niestevstão, que é o único país... móvel do mundo. Sim, então, eles vivem numa carroça, então a fronteira deles... Mas eu preciso desenvolver a ideia ainda. Mas engraçado que você criou o background do personagem, mas assim, você criou todas as outras histórias, menos a história de origem que tá na tua cabeça, né? Tem que criar essa história aí. Tem que contar esse... E assim, quando você escreve, quando Niestevski escreve... Existe uma diferença entre o que você escreve para ele e o que o César escreve? Como que é esse lírico, assim, do... Total, assim, total. Por exemplo... Eu vou mostrar aqui, então, uma coisa, já que a gente está falando dele, eu vou catar os textinhos que você me mandou. O Niestevski, ele tem aquela coisa, para quem mexe com arte, a coisa da inspiração ou da transpiração e tal. Para mim, a escrita sempre é uma técnica. Você desenvolve, você começa a escrever, tem uns contos, um dos contos que eu passei para você, o Diáspora, por exemplo, foi assim. Eu não fazia a menor ideia de como ia terminar, mas eu sentei, fui escrevendo e foi saindo. Fui vendo que ia funcionando. O Niestevski, ele sempre é um insight. É sempre... E ele é uma espécie de alter ego meu, assim, porque eu também faço esse tipo de coisa, sabe? De falar uma piada sem pensar, a coisa simplesmente aparece. Então, eu nunca consegui sentar e falar, vou fazer um texto de humor aqui pro Niestevski. Nunca saiu nada, assim. Sempre surge a ideia e aí é só
só escrever, mas sempre a ideia pronta. Por isso que são muitos textos curtos, né? Ele tem... acho que metade da produção são frasezinhas, né? As coisas curtinhas. Então você atribui esses textos que surgem a ele. É. Então ele é esse lado humorístico meu, assim, que é uma escrita que surge natural, assim. Uhum. Você tem disso de acordar durante a noite, assim, vou anotar, ou não? Não, tem se eu tô assistindo televisão, fazendo qualquer coisa e eu ouço alguma coisa e eu faço uma piada eu mesmo em cima daquilo e tá pronto. Esse é o texto. O texto do Nesteve, é só botar ali. Assim, sabe, vocês chegaram a ler aqueles... Eu li o resumê ali. Como que você se vê como escritor? Assim, se fosse para te dar um perfil, assim, esse, por exemplo, que eu lembrei, alguma coisa que eu li me fez lembrar do Augusto dos Anjos, né? E aí, obviamente que eu não estou te comparando, tá? É só uma coisa que me lembrou, porque eu acho que foi inclusive quando eu estava lendo o Ciclo, quem sabe? Pode ser. Talvez, eu não lembro qual que foi. Mas, assim, ele tem aquele perfil, né, de ser um poeta pessimista e de ter essa questão, assim, de muito da morte, de tudo aquilo do cientificismo que ele usava no fazer, nos escritos dele, né? Você se vê, assim, como que você se vê? Porque, assim, o Niestaevski é uma parte mais cômica. Tem muito, eu acho que tem uma acidez, tem uma ironia naquilo que você escreve. Mas também tem um lado, assim, que é profundo, ele é triste, ele é meio... né, amargo, assim, como que você se vê enquanto escritor? Eu acho que as coisas engraçadas que eu escrevo, elas sempre tem toda piada tem alguma coisa de trágico, né? É engraçado, mas sempre tem piada de bêbado, de papagaio, sempre tem uma tragédia, alguma coisa assim. Então eu tenho essa coisa e é reflexo... enfim, das minhas experiências pessoais, de leitura, de filosofia, de coisas assim, né? Mas eu acho que eu tenho sobre o humor, por exemplo, que essa tendência mais natural que eu tenho, eu lembro que eu rejeitava um pouco no começo, assim, porque quando eu era adolescente, o adolescente é trágico, né? Você quer, sei lá, Guerra do Vietnã, você quer escrever alguém perdendo o braço e morrendo, alguma coisa triste, assim, e não as piadas. Mas depois eu acabei aceitando e acabou funcionando. Mas sempre tem... E o Niestaevski, a minha impressão particular, eu acho ele bastante interessante porque ele é um sujeito que as pessoas gostam dele, ele é simpático, mas ele é mau caráter, sabe? Ele é um cara trambiqueiro, ele é um picareta. E tem uma coisa que você vê muito no mundo, assim, o sujeito que é simpático e que é trambiqueiro. Mas o humor reduz essa coisa da trambicagem. Exato. Se não fosse o humor, se não fosse o engraçado, né, as pessoas não gostariam do personagem. Eu não cheguei a ler textos específicos dele, mas tipo o malandrão, assim, ele é baseado... não baseado necessariamente, mas ele vem de uma tradição de personagens tipo Jeca Tatu, sabe? Esse tipo de coisa. Tem da religião sufi, tem o Nasruddin, que também é isso, é um sábio... Então é uma mistura dessas coisas. Ele é um personagem que tem essa coisa do humor e que tem... Eu não vou dizer que tem algum ensinamento, porque... Pode parecer que eu estou tendo pretensão, eu não tenho pretensão nenhuma de ter nada muito elevado, assim. Mas ele traz alguma coisa sempre a mais do que a piada, né? Sempre tem alguma coisa de fundo ali. Posso Você ler tem um texto aí? Eu vou começar, pode ser por esse daqui, Niestaevski, por ele mesmo, Memória da Infância, porque daí tem alguns textos curtos, mas eu acho que é legal, esse é o maiorzinho que está aqui. Então o nome desse... Chama isso de uma crônica? Eu não sei do que eu chamo isso. É um conto ou é uma crônica? Eu acho que esse daqui é um conto, talvez, né? Um mini. Eu acho que sim. Niestaevski por ele mesmo, Memórias da Infância. Para mim, a infância não foi nada fácil.
principalmente levando-se em consideração o fato de que naquela época eu ainda era apenas uma criança. Minha família vivia em uma pequena cidade, tão pequena que não tive irmãos. Minha mãe queria muito ter mais um filho. Inclusive, ainda me lembro palavra por palavra o que ela sempre dizia sobre isso. Eu queria ter mais um filho. Bem, apesar do desejo, mamãe não pôde me dar um irmão, porque, feitas as contas, vimos que ele não caberia no município, pois, como eu disse, a cidade era realmente pequena. Éramos muito pobres, mas havia muitas pessoas ainda mais pobres que nós. Lembro de um sujeito, por exemplo, que quando pedia esmola, alguém lhe dava um não. Ele agradecia comovido por haver recebido tanto. Na minha casa não tínhamos energia elétrica, assim como não havia água encanada. Isso era terrível, porque todos os dias eu era obrigado a caminhar 10 quilômetros de ida e 15 de volta, carregando 2 baldes pesadíssimos, um cheio de água para o banho e o outro com energia elétrica para alimentar o chuveiro. Então esse daqui é assim... Como que você escreveu isso? Porque isso daqui foi o começo dele ou foi depois de um tempo? Porque, afinal de contas, quando a gente pensa num personagem, a gente já pensa assim, num background, né? A gente tem que dar uma história para esse personagem. Esse já é mais recente. Ele surgiu dessa piada final ali, que eu estava vendo uma matéria sobre alguém que tinha que caminhar tantos quilômetros carregando água. E na minha cabeça já surgiu essa coisa de surgir espontaneamente. Pô, traz a água, tem que trazer energia elétrica para o chuveiro. Então veio dessa piada. E aí o resto foi só questão de desenvolver, assim. Eu estou tentando achar. Obrigada, Lu. Muito bem. Chegou o Zé. Olha Zé só. Spack, caprichando aqui hoje. Mandou. E o que é a delícia? Muito bem. Gente, eu não sei se já comeu essa daí do Zé? Não. Nossa, gente, é muito boa. É bom? É boa, Deve ser bom. Como é que tá aparecendo aqui, Nicole? Nicole, nós temos que mostrar isso aqui. Não pode ser ao Léo a chegada. Patrocinados pelo do hermano. As empanadas do hermano. Muito bem, vamos abrir aqui uma empanada do hermano. Eu leio e vocês comem. Isso, leia enquanto vai abrir. A gente se reveza aqui, O cara. bom é que daí quem for escutar não vai sofrer de olhar uma comida gostosa e não poder desfrutar visualmente dela ou pessoalmente dela. Não, mas dê uma mostradinha assim, porque vale a pena. As Bonito. empanadas do hermano. Por favor, sinta-se à vontade. Então vamos lá. São frases do nosso novo amigo, né? Da enologia. Sou um profundo conhecedor de vinhos. Conheço tanto que basta olhar para ele, eu já sou capaz de dizer com alguma segurança se é tinto ou branco. Do matrimônio. Jamais dou presentes de casamento. Não acho certo que o inocente pague pelo erro dos outros. Já podemos ver, ele não é comprometido, esse personagem aqui. Não, às vezes ele mas como ele mente muito, você nunca sabe, assim. Qual que é o status É, atual? porque ele mente absurdamente, assim. Por exemplo, tem um texto que ele conta da infância sofrida que ele teve no campo e que ele plantava, né, o que eles comiam. Então ele plantava arroz, feijão, macarrão, sabe? Que é óbvio que é mentira, que é o cara que está falando uma coisa que não... Sabe? Então, todo esse... Eu acho que faz um pouco da característica do personagem, também essa coisa aí não tem exatamente uma biografia, né? Não sei se vocês lembram, no Jô, uma vez foi como é que era o nome? O Marcayan. O Marcayan é um poeta persa, mas esse cara disse que era a reencarnação do Marcayan. É um cara... Enganou a Globo, o Jô, tudo. O cara contando que tinha, sei lá, 190 anos, falava 200 línguas. E depois, 15 dias depois, o pessoal descobriu que o cara era um picareta, assim. Ele também está dentro dessa ideia de quando eu fiz o Niestevski. Mas sabe que você falando dessa história, eu lembrei de uma história. Inclusive, tem filme e documentário sobre essa pessoa. Tem um cara, acho que no final dos anos 90, começo dos anos 2000 ali, ele se passou por um alto cargo ou até presidente da Gol. Ele se infiltrou em algumas festas e, o presidente da Gol, e assim ele se apresentou, voou de graça, viajou, foi em festa de famoso
E tudo registrado. Tem... Não era um que ele pilotava avião, ele nem sabia como é que pilotava. Cara, ele eu não descobriu sei, como é que pilotava. mas tem o documentário dele na Netflix e o filme daí dramatizado dele também. Como que Uma pode? história, assim, absurda, assim. Não, mas É um esse pouco disso. eu acho incrível essas pessoas, que essas pessoas são inteligentíssimas, né? Porque você fica pensando assim, essas pessoas que dão o golpe, assim, eles hackeiam celular e cartão. Gente, as pessoas precisam ser inteligentes para fazer um negócio desse, né? Tipo esse cara, como que ele se infiltra? Nossa, com certeza. Sabe, você tem que... Né? Se É que nem você... no filme do Leonardo DiCaprio, Pelo por Capaz. Cara fantástico, né? Imagina se ele tivesse tudo bem, que eu... Ah, não, naquele filme depois ele foi solto e acabou ajudando, agora ele vive decentemente, mas é... Agora ele vive esse ainda decentemente. Cada pessoa que vai começar a ver o filme vai ter uma outra perspectiva até chegar no final, né? A perspectiva dele é varia, de acordo com você para o filme, né? É um pouco do Coringa, né? O Coringa que contava, cada pessoa que ele conhecia, ele contava uma história diferente do porquê que ele tinha o corte na boca lá, ou de onde é que veio o sorriso da cara dele, né? Não sabe, né, a origem do personagem, cada um tem um... E todas elas podem ser verdade, porque assim, se o cara acredita, pra ele é o que basta, entendeu? Às vezes a loucura do cara é tanta que, tipo, o nível... Ah, hoje é isso, e ele se motiva pela aquela história que ele mesmo criou, entende? Com certeza. Esse que é o mais interessante. Tem vários, assim, não precisa nem ser personagem, né, gente? Nossa, tinha verdade. uma colega minha de faculdade que ela era mentirosa compulsiva. Ela chegou a mentir que ela tinha leucemia. Ela ia de bermuda pra cá, ela ia de bermudinha, tipo de pijama pra faculdade, com uma máscara, na época que não era comum ter uma máscara, e uma cobertinha, um negocinho assim, sabe? E os professores, todo mundo com dó, puxa vida, meu Deus, leucemia e tal. Daí, tipo, encontraram o irmão dela no corredor, tipo, pô, que pena, né, a fulana lá. Leucemia dele, ela não tem nada. Ela, tipo... Essa mesma pessoa dizia que era... Eu vou falar mesmo, que nunca mais vi. Ela dizia que era gerente da Sony Brasil e não sei o que, e era nossa colega, assim. E daí ela tirava foto como se estivesse numa reunião importante com o fonezinho, assim, os negocinhos. Cara, era muito curioso. Eu fiz muito trabalho com ela. Era divertido, cara, mas era assim, era compulsivamente. Mas sabe que eu tinha um amigo também que... Também, mitônamo. É isso, né? E, cara, a gente tinha amigos em comum, assim, lógico. E ele um dia chegou pra mim e falou, Bruno, sábado vamos andar de kart. Puta, eu e o... Não vou citar nomes aqui. Compramos um kart em sociedade e, puta, o kart tá lá no cartódromo X e tal, e sábado a gente vai andar. Beleza? Tranquilo, tudo certo. Só que eu também era amigo do outro, né? Eu falei, e daí, sábado, tá de pé? Tá de pé o quê? Eu falei, a gente não vai nada de kart lá, o kart que vocês compraram. Eu falei, não comprei kart nenhum, cara. Olha só. E assim, com a maior Naturalidade do mundo, assim, do mundo. Impressionante como é que pode. São os personagens da vida real, né, gente? Nossa, mas então, mas isso é uma coisa que funciona muito. Quando eu ia, tava há uns bons 15 anos atrás, que tinha nas baladinhas, nas coisas, eu tinha uma máscara que eu levava, que era tipo um alter ego, assim, e eu colocava aquela máscara e, tipo, eu tinha um outro tipo de comportamento, assim, era uma coisa que depois de um tempo você... Pra quem já usou uma máscara durante algum tempo, assim, tipo, 2, 3 horas, em público, você vê como aquilo mexe com você, tipo, imagina você como atriz que... Volta e meia você se caracteriza de outra pessoa, não sem necessariamente ter uma máscara, mas tipo, como que é o sentimento, né, de você ser um outro alter ego teu ali. É que no teatro isso tem uma função, né? Na vida real a gente já desconfia das pessoas que usam máscara por 3 horas, né? Uma função tem também. Tem também, né? Também. Não à toa, o carnaval é o carnaval, né? Veja só. Ai, nem me fale carnaval. Saudades. 2 anos. Não, 2 anos não, porque do ano passado ainda deu. Não que a gente tenha ido, né? Mas... Não que a gente vá muito, mas, né? Sabe, você tem... Eu vi vocês no começo ali falando sobre algum termo do Cavaleiro do Zodíaco, assim. Você tem algum background, alguma influência dessa cultura pop, assim... Sei lá, Star Wars, Star Trek, ou alguma coisa assim. A minha formação como leitor, assim, se deu com quadrinhos. Os quadrinhos da Marvel, os formatinhos da Abril, aquelas coisas. E eu fui parar
na literatura, enfim, dita mais séria, tal, outras coisas, é realmente seguindo essas etapas, lendo Disney, Turma da Mônica, essas coisas, depois os heróis e depois quadrinhos adultos, na época do Chiclete com Banana, o Circo, o Angelice, pessoal, Mad, depois Robert Crumb, os americanos e tal. E aí fui parar na literatura, mas eu tenho bastante essa... principalmente dessa cultura pop mais antiga, né? E falando em Marvel e coisa lá, nós somos tudo meio nerds, mas assim, o nerd mais fulé que tem, assim, que a gente não é assim o grande especialista das coisas mais profundas da nerdice. A gente anda ali pela superfície ali, né? Pela superfície da coisa. E o que você acha dessas adaptações do universo? Mas tá assim, é que é um programa sobre aleatoriedades, né? A gente ia perguntar se você tá curtindo, já que você é um entendedor da parada aí. Se eu te falar que eu quase não vejo nada, assim, eu vi acho que um do Homem-Aranha, uns 2 do X-Men, mas não é que eu não goste, mas é diferente, não é exatamente uma transposição das coisas do quadrinho, não vou dizer nem que é melhor ou que é pior, mas é diferente, né? O quadrinho tem outra linguagem, outra... E quando eu lia, era os anos 80, começo dos anos 90, era outra... E aqui no Brasil, você lê quadrinho nos anos 80, quer dizer que você está lendo dos anos 60 americano, mais ou menos. Então, ainda hoje eu compro, hoje em dia saem os encadernados, umas coisas, eu compro os quadrinhos de herói, assim, para ler, mas mais por essa questão afetiva, de lembrar da infância e tal. Mas eu meio que me desliguei desse... Depois que eu descobri que a gente não vai desenvolver superpoderes, assim... Você desacorçou. Não. E assim, ó, quando que você começou a ganhar concursos literários? Qual que foi teu primeiro prêmio? Foi pela Fundação Cataratas, Foz do Iguaçu, 2017, final de 2017. É pouco tempo. Pouco, eu era escritor de gaveta, de HD, né? Hoje em dia tem que adaptar a linguagem. Mas eu escrevia as coisas e eu também eu não escrevia muito... Eu tinha mais ideias do que necessariamente eu escrevia bem. Eu tinha boas ideias, mas, porque sem nenhuma perspectiva de nada, assim, eu não ia ficar trabalhando o texto. Então eu escrevia, as coisas ficavam ali. Aí eu fui parar no curso de letras, aí eu fui obrigado a escrever as coisas e estudar literatura, porque uma coisa é você ser leitor, você fazer uma leitura por prazer de uma obra, outra coisa é você fazer uma leitura crítica. Análise crítica, né? E aí eu senti que aquilo tinha... esse esforço ali da universidade tinha me... eu intuí que provavelmente ele tinha melhorado minha capacidade de escrita. E eu comecei a trabalhar em cima dos textos antigos, fazer coisas novas. E eu achei fuçando no Facebook, tinha um perfil, uma página do blog de concursos literários, que basicamente eles reúnem endereços de concursos do Brasil todo e até de fora. E aí eu achei esse de Foz do Iguaçu ali. Dava para inscrever por e-mail, catei lá, mandei, sem nenhuma... perspectiva grande, assim. A ideia que eu tinha era... Eles premiavam no primeiro ao 10º. Eu fiquei pensando, pô, se pegar um 8º lugar aí... Tá bom, já. Um 10º não, porque o 10º... Mas um 8º já tá... E aí... Tanto que eu me inscrevi, ficou lá, foi passando o tempo. Aí um dia eu recebi o e-mail deles, aí tava, parabéns, foi o grande ganhador do concurso Cataratas e tal. E eu li assim, eu falei, tá, mas que lugar que eu fiquei, né? Estava escrito, era o grande ganhador, mas como eu não tinha a expectativa da coisa, eu não conseguia entender o grande. O grande é esse ganhador. Tá, oitavo, será? Grande assim? Porque eu realmente não imaginava. E aí fui procurar na internet, em jornais e tal. E aí que eu vi que eu tinha ganho o concurso. Foi com qual... Com o Ciclo. O Ciclo, põe. Peraí que eu ia enganchar outra pergunta. Agora ver essa cerveja que já deu uma balançada. Já me fez olhar de ladinho, assim, do canto do zoinho. Lembrei.
Porque eu vi na tua página do Facebook, que agora eu sou sua amiga lá. Ah, sim. Eu não stalkeei direito, sabe? Que eu sou uma boa stalkeadora, mas eu preciso ter um tempinho, assim, não deu pra stalkear bem profundamente. Mas que você se coloca como músico lá. Será que não fez? Acho que lá no Face, tá escrito como músico. Por que não como escritor? Você esqueceu de mudar? É que, em tese, assim, o músico seria a minha profissão, né? Entendi. Então... Hoje você ainda dá aula de música, então? Ou não? Não, eu parei porque chegou uma hora que encheu o saco, assim, eu fui fazer outras. Hoje em dia eu tenho um bar. A gente abriu uma propaganda, Secos e Molhados, Oswaldo Cruz 510. Estão convidados. Eu não sabia, hein? Mas Por isso que o Zé falou aqui, o Zé, que mandou as esfirras pra nós, sim. fez uma pergunta aqui no chat. Rapaziada, pergunta pro Wolf quais jogos ele já fechou no fliperama dos Secos e Molhados e se os games já deram material pra ele escrever. Então, porque a gente comprou uma máquina com os jogos lá dos anos 80, 90, essas coisas. Então, parei de dar aula e agora a gente abriu de sociedade, eu abri com um amigo meu, esse bar. E é um bar, deixando a modéstia, é um bar bem bonito, porque foi feito com capricho. Quando a gente fez... Quando que vocês inauguraram? Faz pouco tempo, uns 2 meses. Toma, Wolf. Vamos lá? Peraí. Vamos fazer um brinde, só pra aproveitar antes que todo mundo babe nos copos. Isso. Todo mundo. Esqueci do distanciamento. Mas então hoje você é dono de bar, Isso. E estamos trabalhando escritor, músico e tudo. e escrevendo, Músico eu meio que deixei de lado, assim, eu estava até ensaiando com uma banda. Pro problema de música, pro que eu quero fazer, que é o som autoral, é muito complicado. É difícil, né? Você tem que montar uma banda, tudo é difícil. E a literatura é muito mais tranquilo. E eu, por incrível que pareça, ganhei mais dinheiro com concursos, sabe, em 3 anos de literatura do que eu ganhei com música. Não tem que carregar equipamento e baterista, se for pra ser baterista... Aí complicou. Não. Cara, não tem que ensaiar, não tem que discutir repertório, assim, é muito mais fácil. Então, o mérito sabe, se você fez um texto bom ou fez um texto ruim, o mérito é seu e você não tem muito... Você carrega aquilo, né? Mas assim, sabe por que te perguntei? Porque você precisou ser legitimado pelo concurso para você se sentir escritor? Você se sente escritor? Você conseguiria... Sim. Na verdade, para mim, o concurso, mais do que prêmio em dinheiro, troféu, enfim, o suposto reconhecimento, qualquer coisa do tipo, o mais importante para mim no concurso é esse carimbo de qualidade do que você escreve. Porque a gente nunca tem noção do que a gente é. A gente nunca sabe. Então, você está escrevendo em casa. O que eu escrevo, para mim é bom, porque eu estou envolvido... Emocionalmente com exatamente. aquilo, né? Mas sempre fica aquela dúvida. Será que... E no caso no caso de literatura é complicado, porque o que você vai fazer? Você vai sair com um poema no bolso e vai num churrasco com os amigos, vai ficar lendo poesia, professora? Não vai, né? Depende, Por um né? mundo com mais saraus de poesia, né? Olha. Subir em uma mesa embriagado e declamar uma bela poesia. Que sonho, hein? Hoje em dia, Imagina. um declamador jogando perdigoto na galera lá, jogando coronga na galera. Esse é o sonho, viver o sonho. Hoje em dia. O sonho é um sarau, Lucas. O sonho, imagine você aglomerando, falando uma poesia. Nossa, que delícia. Andando no meio daquela multidão que você tem que se espremer no meio das pessoas. Nossa, que assim. saudade, aquela gente suada. Na Imagina. década de 90 ali, 2000, que dava pra fumar ainda no estabelecimento, você tem que tomar cuidado para as pessoas não ter queimado, ele voltava pra casa, tinha que botar a roupa pra fora da casa, porque fedia tanto e voltava tudo furado no cigarro da pessoa que encostava em você. Não sei. Nessa época você ainda era crente, né? Mas eu tive uma época antes dessa que dava pra entrar nos bares. Antes de ser crente, eu já tive minhas partes. Só nunca cheguei furada em casa. Fedendo muito. Imagina se tivesse cabelo, cara, pra feder, né? Eu, no caso, sempre tive. Do reconhecimento. Eu vou ler mais um aqui. Já que a gente tá falando de cigarro, reconhecimento, tudo deu certo aqui, ó. É do nosso companheiro ainda, no Yestevski. Vamos lá. Então, do reconhecimento. Digo sempre para mim mesmo que eu sou o máximo. Ora,
E isso, vindo de quem vem, é um grande elogio. Dos protestos, nós, fumantes, deveríamos protestar contra a lei que restringe o uso do cigarro. A sorte do governo é que não temos fôlego suficiente para uma passeata. Ai, vejo que muita gente não está fumando ultimamente. Antes fumassem. Dos apertos. Sofro de claustrofobia megalomaníaca. Vivo angustiado por saber que estou preso nesse universo apertado. Do anti-extremismo radical. Não gosto de extremismos. Odeio a extrema-direita, detesto a extrema-esquerda e quero distância da extrema-unção. E quem não, né? Quem não? Eu não sei essa pandemia, gente, não sei você, assim, como escritor, como que ficou, mas eu comecei a pensar, eu falei pra você, né, do suicídio? Eu nunca fui. Não. Isso aí, gente. Eu vou... Calma lá, Adri. Ariel. Não, primeiro, Meu Deus, minhas alunas não me faça escutam. nada. Só conte pra gente o que é o problema. Não, eu nunca vou me suicidar, gente. Se eu aparecer morta, vão atrás do assassino, porque eu tenho um gosto pela vida. Mas é que eu nunca entendi a pessoa que se suicida. Você entende? Justamente por isso, assim, sabe? Né? A gente passa por tristezas, assim, momentos de amargura e tal. Mas nunca pensei em suicídio. Para mim, assim, quando você não pensa, quando você não cogita, você também não entende aquelas pessoas. É difícil ter empatia, né? E daí, nessa pandemia, eu comecei a falar assim, nossa, eu acho que eu tô entendendo agora as pessoas que não já que deu um basta, que chega pra vida, né? Porque chega uma hora que se pergunta, pra que tudo isso, né? Pra quê? Sabe, onde que, né? Onde que vamos chegar? E aí eu comecei a entender, assim, não que eu tenha, nunca tive vontade, não tenho. Já falei, gente, apareci morta, apareceu o suicídio, por favor, vão atrás do assassino. Já deixa a lista de suspeitos perto aqui, que dentro já tem pra onde... Vou mandar um WhatsApp. Que depois que essa coisa for ao ar... Mas sabe que você consegue, assim, porque... Às vezes parece tudo tão sem sentido, né? É uma corrida atrás do vento, assim. Você vê que você trabalha, você chega em casa, paga a conta, cuida de filho, faz Vira comida. uma espiral, né, na verdade. Porque Nossa, louco, é um ciclo sem fim e a pessoa começa a entrar naquilo. E às vezes, aí numa pandemia, você fica pensando qual que é o propósito da tua vida, na verdade, né? Quando você, assim, porque eu cheguei à conclusão de que, no mínimo, você tem que se gostar, né? Que você ficar dentro de casa, trancada, pra quem se odeia, não dá certo. E depois, assim, sabe, você fica pensando assim, quantos anos eu tenho? Eu não pedi para vir a esse mundo, não queria, ninguém me perguntou se era isso que eu queria, assim, simplesmente cheguei. É só se colocar as coisas em perspectiva, Ariane. Diga. Pense que você passou bilhões de anos morta. Você tá viva só seus 29 anos que você tem agora. 29 anos que você tá viva só. Uhum. E o resto dos outros bilhões vai passar morto também. Então, tipo, você vai ter um pequeno vislumbre do que pode ser uma vida e vai voltar porque já era antes. Como que o Rosário falou mesmo? Eu vim pro mundo pra passar férias, né? Vim pro mundo de férias. Mas tem que aproveitar, né? Mas é que nem para todo mundo, né? Não. Esse que é a questão, esse que é o X A motivação da questão. tem que ser, mas nem todo mundo tem esse privilégio, né? Enfim, da extrema-unção, tudo o papo do suicídio veio Começou da na extrema-unção, que a extrema-unção. gente não quer. Não, mas eu não quero morrer, tô de boas. Falando de literatura, eu falei do Sandman, vou contar um dos contos que tem lá no Sandman que eu achei bem interessante. Até se eu tiver errado, você me corrige, esse que já leu. Não sei que altura da vida que você leu isso também. Mas tinha um cara que ele era louco e daí, tipo, a morte e o sonho fizeram uma aposta que, tipo, antes do cara se matar, ele ia conseguir viver. E assim, daí o sonho falou com o delírio deu uma loucura pro cara. Então o cara achava que ele era o imperador dos Estados Unidos, assim. E daí ele ficava na frente do jornal distribuindo notinhas de dinheiro que valia um café, assim. E como a loucura o manteve são, entende? Tipo, por ele ser tão louco, ele deixou de querer se matar, sendo que ele acreditava numa outra coisa que era, tipo, ao olhar das outras pessoas era, tipo, absurdo, entende? Então, como que às vezes a pessoa, ela pode se agarrar a qualquer coisa, né? Por mais que essa coisa seja uma coisa... louca, né? Tipo, no primeiro momento. Eu sempre tive essa concepção de que para ser assim, para você conseguir viver bem, você precisa ter assim, para você ser são, você precisa ter um pouquinho de loucura. É impossível ser são assim, e sensato e correto e certinho assim. Você tem que ter um pingo de loucura assim para dar uma.
essa coisa de levar tudo muito a sério. Assim, a vida, quando você vai observar bem, é meio ridícula, assim, é meio absurda, né? Você pensar que na época que a gente tá de máscara, sabe, porque tá numa pandemia. Pandemia era coisa da Idade Média, né? Esse tipo de coisa. As discussões políticas, esse tipo de coisa. A gente vai vendo que o mundo é absurdo, assim. Uma coisa que me ajuda bastante é essa coisa do humor, de ver o ridículo das coisas. Então eu rio das coisas. Eu rio de mim mesmo. Eu tenho que ler essa daqui, é muito engraçada. Pode falar, eu não quero te interromper. Aquela crônica do banco, né? Eu tô rindo de mim mesmo. Assim. Eu podia ter ficado irritado, ter escrito uma coisa... Testando no Facebook. Um protesto, alguma coisa. Não, mas a vida é ridícula e tá bom, assim, vamos fazer, né? E vai. Não, e é legal, assim, te conhecer, porque, às vezes, você lembra, eu mencionei, assim, da impressão, às vezes, que tem uma angústia, um pessimismo, assim, e é uma forma de você ler aquilo também, né? Sim, né? Mas, assim, de pensar que o autor não é isso, o autor, ele ainda gosta de fazer piada, gosta do lado bom da vida. Mas acho que muito do texto também tá em quem lê, né? Muito. O texto... Quem e quando, né? O texto sempre vai se completar no leitor, né? Adorno que diz isso da arte, né? Adorno, ele fala, assim, que a arte por si só, ela não é... A não ser que tenha o receptor, assim. Ela só acontece quando existe esse receptor. E para tudo, né? Porque é uma forma como a gente... ouve uma música, interpreta essa música, a gente olha para uma obra de arte, um quadro, interpreta aquilo, assim, então você precisa desse receptor para que, de fato, a arte aconteça, né? E a interpretação das pessoas sempre vai ser diferente a minha própria interpretação. Quando eu leio uma coisa que eu escrevi, se eu ler um ano depois, já é diferente, porque a vida passa e as coisas vão... Os textos, eles mudam de pessoa para pessoa e de época para época também. Vamos lá, vamos ler mais um? Uhum. Esse aqui é comprido, tá, gente? É um engraçado, eu dou risada, não adianta, desculpa. Ou que a câmera sair de mim, eu posso comer mais aqui. Tudo bem, aproveita. Adão, feromônios e o mercado financeiro. Maldito seja o dia que o bom Deus instilou o sopro da vida nas narinas do primeiro homem. Não estou reclamando da criação em si, mas do depois. Na verdade, a minha revolta é contra aquilo que o homem criou por conta própria, inspirado ou não por Deus. Ou inspirado não por Deus, mas pelo seu contrário. Já de cara, Adão resolveu nomear animais. Precisava? Me parece que não. Tudo bem, poderia ir pondo o nome aos poucos, conforme fossem se reconhecendo melhor. Ou talvez apenas desse nome para aqueles com quem tivesse alguma relação mais próxima. Sei lá. Mas nomear todos? No mínimo desnecessário. Por que isso? Eles pediram? Se sim, teriam o dom da fala. Portanto, bastaria mandar que nomeassem a si mesmos. Se não pediram, por que eles precisariam de um nome? Para colocar na placa do zoológico? E como fez Adão para lembrar de tantos nomes depois? Conforme conheço o ser humano e a sua tendência para a burocracia, não me espantaria se os bichos andassem por lá usando crachás. Desnecessário, Adão. Totalmente desnecessário perder tempo criando coisas que não precisam existir. Enfim, depois, não satisfeito em reinar no paraíso, resolveu que seria melhor possuir conhecimento. Afinal, não era suficiente poder andar pelado e feliz pelo Éden. Pronto, comeu a maçã. Descobriu-se nu e com vergonha criou as roupas. Das míseras folhas de parreira, para uniformes, ternos, gravatas e trajes de esporte fino, foi um passo. Tendo feito o que não devia, caiu em desgraça e foi atirado na terra. Espero que o tombo tenha doído. Mas e o conhecimento advindo da fruta? Ele obteve? Sim, obteve. A partir daquele momento, o homem passou a conhecer o que é ser uma besta. Bem, já na terra, não contente em procriar e retirar do solo o fruto do seu suor, o ser humano resolveu cometer uma porção de bobagens, tipo irmão matando irmão e coisas assim. Como tudo estava descambando para bagunça, foi necessário criar algumas regras, e assim deu-se o início à burocracia, um monstro de infinitas cabeças confusas, onde em cada uma instalou-se um departamento público ou privado. Bom, é aí que começa a minha revolta e a razão deste relato. No começo apareceram 10 leis, o que não é muita coisa, dá para lidar com elas sem muitas dificuldades.
Mas depois vieram desdobramentos, os incisos, as subdivisões, os adendos e os comentários de notáveis, etc. No final das contas, vivemos como hoje estamos, ao menos no Brasil, mergulhados num estado kafkiano, ou ainda pior, já que é a realidade. Tudo bem. Como você deve estar com pressa, vou explicar a razão do meu desgosto, mas apenas no próximo parágrafo, para criar alguma expectativa no leitor. Hoje de manhã fui ao banco. Obrigada a ir, é preciso salientar. Detesto bancos. Odeio o sistema financeiro, as contas, os juros e tudo que tem relação com a palavra banco. Até o cafezinho que o gerente gentil oferece, eu odeio. Isso que adoro café, qualquer café, menos o patrocinado pelo sistema bancário. Até hoje vivi, se não bem, pelo menos tranquilo por não estar atrelado a esta roda financeira moedora de vontades e almas. Porém, infelizmente, recebi um prêmio de literatura que envolvia pagamento em dinheiro. Detesto bancos, mas gosto de dinheiro. Então, lá fui eu, engolindo meu orgulho de escritor premiado. Documentos no bolso, entrei em 2 filas, que eram como 2 pontas de língua bifurcada de uma serpente cheia de más intenções, mas boa de bico. Um braço da burocracia era pegar a fila para pegar a senha, e o outro para ser atendido no caixa. Sou atendido depois de muita espera. Conto ao caixa sobre o dinheiro do prêmio. Sim, me exibi. Afinal, que vantagem há em ser premiado e não poder sair por aí se exibindo? E depois de tanto tempo perdido, ele me disse que eu precisava de um comprovante de residência atual, que eu, claro, não levei. Voltei para casa. Bem, acredito que nem preciso dizer sobre o que eu desejei ao rapaz que me atendeu. Mas enfim, moro perto do banco. Voltei em poucos minutos e fiz a maldita conta. Fácil, não? Pois bem, vá vendo o desenrolar da coisa. Como eu já disse, mas não custa reforçar, estou irritado por ter sido obrigado a ir a um banco hoje de manhã. Mas sabe por quê? Porque esta conta que fiz aí em cima foi feita há 15 dias. Conta poupança não vale. Me disse ontem o e-mail da instituição responsável por me fazer o pagamento. Por isso eu, a besta, voltei hoje para abrir outra. Fila, senha, esperas, e lá estava eu na frente do caixa novamente, mas dessa vez sendo atendido por uma gentil e jovem mulher. Era alta, magra, longos cabelos cacheados e belos dentes. Agora, caro leitor, adivinhe qual é o meu tipo favorito de mulher. Se respondeu qualquer uma, parabéns, acertou. O fato é que ando tão carente ultimamente, e esse ultimamente equivale, pelo menos, aos últimos 10 anos da minha vida, que se uma mulher me der bom dia, pronto, já me apaixono. Apaixonei-me pela garota que despertou em mim todos os impulsos amorosos e sensuais inerentes à minha latente adolescência tardia. Claro que, como a vida é um vale de lágrimas, depois de alguns minutos vejo a aliança em seu dedo. A descarada me traíra casando-se com outro, antes que seu futuro esposo, no caso eu, sequer lhe fosse apresentado. Engoli o orgulho ferido e resolvi me limitar a fazer apenas aquilo que fui fazer. Com toda a minha frieza, passei a tratar apenas de negócios. Aí veio a minha segunda tristeza do dia. Descobrir que a conta poupança para pessoas de baixo rendimento não tem custo, mas a outra tem. A conta corrente tem uma taxa mensal de R$35, mas... Lá vem, pensei. Sei bem como são os bancos. Vai me oferecer um produto qualquer. Dito e feito, altivo, olhei em seus olhos e disse com firmeza que eu não queria nada, apenas a minha conta para receber o meu prêmio literário. Disse prêmio, assim mesmo, com ênfase, para me exibir. Além de deixá-la intimidada diante de um escritor premiado e, claro, arrependida por não haver esperado para contrair matrimônio. Não funcionou. Ela me disse com indiferença, mas, senhor, não quer nem mesmo ver os nossos produtos? Ah, sua pilantra, me traiu e ainda quer roubar meu dinheiro? Pensei, mas não disse, óbvio. Não quero não. Ela aceitou a minha recusa, aparentemente, porém a minha futura ex começou a se comportar de modo estranho. Digitava, olhando para a tela, mas vez por outra me espiava com o canto do olho, enquanto um pequenino sorriso aparecia naqueles lábios que já foram quase meus. De cara, saquei a sua intenção. Estava tentando me seduzir.
Provavelmente, assim que viu um homem superior diante de si, um raro macho alfa dotado de um prêmio literário, se dera conta da burrada que fez ao se casar com o outro. Bem, se eu cheguei tarde para ser o esposo, eu poderia me resignar e aceitar ser seu amante, já que me parecia ser nisso que ela pensava, e deixava transparecer com seus gestos. Queria sacanagem, pensei, todo animado. Sou escritor, um observador da alma humana, conheço bem as pessoas, pensei também. E veja só, foi justamente isso que aconteceu. Ela me sacaneou. Até agora, não sei como, mas saí do banco com uma conta corrente, um seguro de vida e, se não entendi errado, uma carteira de serviços que iam de recarga de celular até limpeza de caixa d'água. Limpeza de caixa d'água? Faz algum sentido, meu Jesus amado, um sujeito sair de casa para abrir uma conta e voltar com o direito à limpeza de caixa d'água? Caixa d'água? Como não odiar o sistema financeiro? Também não entendi o malabarismo comercial que eles fizeram, pois sem nada agregado, a taxa seria de R$35, enquanto com um monte de vantagens, tudo sairia por 25. Claro que me enrolaram, mas até agora não sei como. Bom, a conta está aberta, já mandei os dados para o depósito e agora é só aguardar a minha próxima ida ao banco. Sim, porque eu duvido que a burocracia vai me deixar em paz. Ela é como um gato brincando com um rato, só larga quando ele não pode mais ser fisicamente reconhecido como um rato. Como ainda sou rato, digo, homem, imagino que o sistema tem mais coisas para arrancar de mim, fora as taxas, a alegria e a dignidade. Da próxima vez, devo voltar para casa com um pacote que me dará direito ao fornecimento gratuito de internet de escada, um plano salva-vidas para afogamentos em piscinas de bolinhas e um desconto em cirurgia de mudança de sexo. É absurdo, eu sei. Mas pense bem, limpeza de caixa d'água. Não posso dizer que os anexos que me enfiaram com a conta foram de todos inúteis. Tenho um seguro de vida, no qual nomeei minha mãe como beneficiária. O problema é que no fim da transação, a minha ex fez um pequeno discurso a título de aviso sobre o seguro. Não se esqueça de avisar a sua mãe sobre o seguro. Assim, se você morrer, ela já pode tomar todas as providências necessárias para receber o dinheiro para o auxílio funeral. Atirou-me a minha mortalidade na minha cara. Eu ouvi isso assinando afirmativamente com a cabeça, mas sentindo todos os efeitos psicomáticos causados pela fala da minha quase esposa. Minha pressão baixou, do lado direito do corpo, enquanto subia o lado esquerdo. Isso é impossível, eu sei, mas vá convencer disso a minha cabeça hipocondríaca. Disfarçadamente, coloquei a mão no peito, fingindo procurar algo no bolso da camisa. Mas eu estava mesmo, era fazendo uma sutil massagem cardíaca em mim mesma. Comecei a sentir o desespero da proximidade da morte inevitável. A pressão era tanta que senti necessidade de afrouxar o nó da gravata. Mas eu não estava usando uma. O impulso foi tão grande e arrebatador que precisei me segurar para não afrouxar a gravata do sujeito que estava sendo atendido no caixa ao lado meu. Bem, como estou escrevendo esta crônica, você, caro leitor, já deve ter inferido que eu não morri. Verdade. Você está certo, não morri. Terminados todos os trâmites, juntei os restos de mim e me arrastei para casa. O seguro de vida me deu algo bom. A tranquilidade de poder morrer sem preocupações com caixões e essas coisas. Mas, por outro lado, se graças a ele eu já posso morrer tranquilo, agora estou vivendo mais nervoso por ter sido exposto ao óbvio. A brevidade da vida. A finitude da alma e todas as coisas existenciais que têm afligido o ser humano desde Adão, aquela besta quadrada. Gente, muito legal. E daí conta essa crônica pra gente, como que foi a história? Primeiro me conta, você limpou a caixa d'água? Não. Usou pelo menos? Poxa vida! Não. Então, esse negócio da caixa d'água é verdade. Essa crônica, ela enfim, eu tive realmente que ir no banco. Aí é claro que você é feito a partir de uma experiência minha, mas como é uma obra literária, não sou eu ali, é um personagem. Não é o lírico, né? Que a gente chama. Você Exatamente. É alguém que está ali. Exato. Meio autobiográfico. Mas eu vou pondo elementos. Eu peguei uma situação que era realmente absurda. Eu tive que ir 2 vezes no banco.
E depois disso, hoje em dia eu tenho 3 contas no banco. Eu não queria ter nenhuma. Eu tenho 3. Porque um outro concurso exigia a conta no Banco do Brasil. Sabe? Então, tipo... e é um absurdo, porque realmente não faz o menor sentido você sair com limpeza de caixa d'água e um caixão se você só quer sabe? Você só quer receber o seu dinheiro. Podia ter posto no envelope, mandado, sabe, pelo correio, qualquer coisa, você só quer receber e tal. E não faz muito sentido. E aí eu cheguei em casa irritado, assim, mas daí aquela coisa que eu te falei, assim, a vida, a gente escolhe o que você enxerga da vida. Você podia enxergar a coisa séria e ficar revoltado, ou enxerga o ridículo. Escrevi a crônica e acabei ganhando bem mais do que o banco me roubou, né? Porque o prêmio, eu acabei recebendo um prêmio em dinheiro. Você ganhou um prêmio com esse recebimento de um prêmio Inception, é o Inception. Esse conto foi premiado também? Ah, sabia. Ó. Ele ficou em primeiro lugar em crônica, no concurso. E aí acabei recuperando. Depois Todos aqueles R$25 por mês lá, ele recuperou no prêmio. E você mostrou pra caixa? Não, mas dá vontade, assim, porque é revoltante. Depois eu descobri, o pessoal que estiver ouvindo, quando for no banco, nem discuta. Depois você liga pro banco, pro teu saque, e você cancela. Mais fácil cancelar depois. Diga, aceita, que nem casamento. Você vai lá no altar e diz sim, depois você pensa o que você faz. Porque o revés da família de ter que você subir lá e dizer que não, de repente, é muito maior do que... Tudo bem, vai. É muito chato, porque eu ainda falei para a moça, não, mas eu tenho direito a uma conta, né? Enfim, tá na lei, né? Você tem direito a uma conta gratuita, uma conta corrente gratuita. Ela falou, não. Aí o que você vai fazer? O banco tem segurança armado, eu não levei ninguém comigo. Para me Então, tô sozinho. Mas o pior é que agora, o meu lado advogado falando aqui, eu tenho uma regra do Bacen mesmo, que tem uma conta com os mínimos serviços lá que eles têm que oferecer sem custo. Exatamente. Mas na hora que você tá sentadinho ali, precisando abrir a conta... É que não uma pressão, incluso o recebimento de valores na conta. Não, a conta serve só para ter o número. Só para ter o cartãozinho. Só para ter o cartãozinho. Então, mas eu me identifiquei muito com esse conto, porque, cara, é incrível como situações que te levam ao tédio extremo te incitam a criar fantasias a respeito do seu arredor, né? Tipo assim, andar de ônibus, eu ficava imaginando, tipo, a história das pessoas que estavam lá, assim, meu Deus, por que ele tá com aquela mochila daquele jeito, entende? Você começa a fantasiar as coisas, assim, tipo, querendo sair do tédio, né? Essa é a única vantagem de andar de ônibus, inclusive, né? Não, mas então... você pode ir para um lugar para o outro lendo, escutando uma música, coisa que... Inclusive, existe uma técnica, tipo, mudando de saco para mala, existe uma técnica de meditação alucinógena, que, tipo, você se priva, é uma privação dos sentidos. O jeito certo de se fazer isso daí é dentro de uma banheira que fica tudo escuro, você fica imerso e, tipo, ali como não tem luz, não tem som, não tem nada, o teu corpo começa a criar sentido nas coisas e começa a ter alucinações visuais, auditivas e tudo mais, assim. Tipo, é uma parada bem, bem curiosa, assim. Sem uso de entorpecentes? Sem uso de entorpecentes. Inclusive, em Curitiba tem um cara que tem uma banheira dessa aí. Assim, vale dar uma olhada nesse troço. Mas é muito interessante como, assim, a privação... Quando a pessoa quer te bloquear o teu lado criativo, assim, a coisa mais boring que você pode fazer é estar numa fila de banco, então não existe nada. Hoje em dia até você tem o celular para ficar zapeando, mas assim... Quando você não tá olhando o celular e você tem que se concentrar na, tipo, mindfulness de estar na fila do banco, realmente, assim. Tipo, você não tem outra escapatória a não ser fantasiar com uma vida melhor, entende? Fantasiar que você está na fila para pegar o teu dinheiro da Mega Sena? Você já fica imaginando. Então, mas é a mesma questão da Mega Sena, veja. A pessoa que vai lá fazer uma fezinha, ele paga R$1 ali, não sei quanto é que custa uma Mega Sena hoje, na minha época, eu me lembrava, era R$1. 4,25. Meu, caralho, louco, sério? Mentira, eu acho que é 4 alguma coisa, eu escutei no rádio hoje. O meu cunhado disse que os caras cobram da taxa da Mega Sena é o imposto pela burrice da pessoa, porque ela nunca vai ganhar. Mas, não, eu defendo a ideia de que aquele ticket de R$4 faz a pessoa sonhar.
É assim, ela vai de noite, ela vai pensar, nossa, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Eu vou poder dar 1 milhão para minha mãe, 1 milhão para o meu irmão, vou fazer uma obra de caridade. E o cara, assim, ele pode estar morando no buraco, mas a esperança dele se contrapõe àqueles 4,50 que o cara tem que ele deixou ali. O suado dinheirinho que faria falta para ele, compra o sonho que ele precisa para viver. Pensa só nisso aí. É profundo. Olha, isso é Exato, uma e o coisa sonho profunda, né? não tem preço, né? Exatamente. A menos que seja 4,50, né? Pode contabilizar aí. Melhor do que pegar terapia, né? É mais barato do que verdade, terapia. é Você verdade. sonha, você pensa. Não, mas às vezes tudo que a pessoa precisa saber é que ela corre o risco, assim, um raio cair na cabeça dela, não, ganhar um dinheiro do além, entende? É um risco, tipo, não, putz, nossa, eu corro o risco de ganhar alguma coisa. Vamos lá. Vai sair o resultado hoje. Vai falar, Ariane, que você mandou o projeto lá do... Como é que era o nome do projeto que ganhou lá? No Qualicult. O Qualicult. Você mandou o Qualicult ou você foi dormir aquela noite pensando, nossa, imagina se eu ganho. Meu Deus, você não pensou nisso? Você quando manda um conto, você não pensa, nossa, mandei. Agora Sempre você tá existe a esperando. esperança, sempre existe, porque a aquele gente não manda para momento, não ganhar. É o preâmbulo do sono profundo ali, você tá ali, naquele momento que você já tá tendo espasmo, tua perna tá chutando, assim, você pensa, nossa, eu vou ganhar o prêmio literário. É o negócio. não, isso barato Vou até pra caramba. escrever mais um conto. Tem fantasia. Acontece, É que, assim, eu não sei você, mas é que os prêmios que eu ganhei com o teatro, eles nunca foram, assim, um valor muito sonhável. Expressivos. Então... Não, mas é legal, porque como eu falei, a pergunta que eu te fiz, esse último que a gente ganhou, que foi um... Você conhece a Bárbara bem? Ela escreve também? Acho que não. Você vai conhecê-la quando a gente trouxer ela aqui. Você assiste, dá um like, Pode deixar. compartilha. Toca no sininho. E comenta, né? Mas foi ela que escreveu o conto, eu que atuei e o Lucas filmou. E foi... Será que foi ela que mandou do Qualicult? Não sei, enfim. Eu recebi esse edital pelos... Eu falei assim, vamos tentar, né? E a gente tenta, mas é aquela coisa, assim... vai que a gente já tinha perdido a esperança, porque eu falei assim, cara, não vão. É fomentação à cultura, o pessoal tá querendo ajudar quem... Fato, os atores e tal. Eu falei assim, não, a gente não vai ganhar. Mas tem aquela coisa, eu falei assim, a gente podia pelo menos ser mencionado, né? Não precisava nem do dinheiro em si, porque a gente dá aula, então a gente não vive de edital, né? Mas o negócio era você ter... Então, quando você ganha, é um êxtase, né? Não é pelo dinheiro. Só pra colocar aqueles louros na frente do vídeo, na capa do vídeo tem aqueles louros lá, Qualicult, daí que a galera do vídeo coloca, né? Os lourinhos dourados e o prêmiozinho no negócio, Mas é aquela coisa do reconhecimento o que é legal dos concursos, dos bons concursos pelo menos, é que você é julgado por escritores, por professores universitários, por gente da área, né? Então é legal esse carimbo de qualidade, assim. Mas olha o nível da esperteza do Wolf, cara. O que ele fez? Ele escreveu um conto que ele contava que já tinha ganho um concurso literário, entende? Então ele já disse, escarrou na cara do avaliador, falou, não, o cara já é um vencedor, meu Deus. Eu não tenho nem por que questionar a legitimidade dele. Já tá aprovado. Esse aqui Quem é o cara, sou eu para não aprovar esse grande que já é escritor? premiado, Não, e por desdém dele, eu vou dar um prêmio pra ele, só pra ele ganhar um prêmio em cima do prêmio, pra depois ele fazer um outro conto que ele tá Pra ele ganhando ter que o segundo abrir uma prêmio. conta no Banco do Brasil dessa vez, porque garanto que não foi naquele banquinho que ele foi, perto da Só que casa agora dele. eu vou falar pra ele abrir uma conta na Caixa. Não, mas cara, o último prêmio que o Arzeiro também ganhou, né, do Estado. Eu lembro disso que vocês colocaram. Foi o mesmo que você está falando? O mesmo. Eles premiavam 20 livros de crônicas e contos. E 10% da premiação veio para Campo Largo, do Paraná todo. É verdade. Então são os dois. Aí, de volta ao esquema da burocracia, tá lá. Precisa abrir uma conta no Banco do Brasil. Lá fui eu no Banco do Brasil de volta, mesma coisa de sempre, uma fila do inferno. Chego em casa, eu abro, tem um site da secretaria, daí tinha uma mensagem, abre a mensagem do site, abro. Então, não precisa, pode ser em qualquer banco. E o Banco Brasil ganhou mais uma conta. Com a porcaria tá lá a conta parada lá. Mas também, foi o mesmo esquema. Cheguei lá para a moça e falei, então, eu quero a conta que eu tenho direito, não quero pagar nada. Ela falou, não existe. Eu falei, beleza, então me dá aqui. Daí eu cheguei, já cadastrei a conta na internet, já cancelei ali, beleza. A próxima vez você vai com a lei. Não existe aqui, ó. Mas eu fiz isso? E deu certo? Sim.
quando eu fui abrir no Banco Brasil, eu tava... Porque bem na época eu tava estudando... Eu não lembro o que era, alguma coisa do escritório e tal, e eu já tava com isso fresco na cabeça. E eu falei, eu vou abrir, quero abrir essa aqui. Ah, não existe. Eu falei, não, tá aqui, ó, regra do Bacen aqui, ó. E abri. Até hoje eu não pago R$1 de taxa do Banco Brasil. Meu Deus, o Bruno é o mestre dos arregos, cara. Ele tem todos os serviços que ele contratou, que tipo assim, ele tem o Pague, o Sem Parar lá, que ele paga R$5 por mês. Eu não entendo como é que ele consegue arregos financeiros em assinatura. Cara, é que quando surgiu o Connect Car, eu peguei fui dos primeiros, cara. Aí tô pagando... Ele tem a conta da Adobe que custa R$500 hoje, ele paga verdade. R$100, porque Paga ele R$100. foi o pioneiro da Adobe Brasil aqui. Sério, Bruno? Puxa vida, eu nunca vou ser assim. Quando surge o negócio, você tem que... Tem que ir lá e bancar. Você fala, você vai ser recompensado no passar do tempo. Mas a da Adobe... Quanto eu já não economizei da Adobe? É uma grana, cara. Bom, eu economizei uns 300 por mês aí. Então, Sabe Deus quantos anos já. já. Cancelei minha assinatura da Adobe aqui, porque... Ficar chupinzando a minha. Chupinzando do Bruno, cara. Você acha que eu quis? Mas em compensação, se precisar limpar a caixa d'água, você vai Eu ter não que tenho pagar. como. É verdade, tem que pagar. Verdade. Tem essa. pagar. Serviço mensal, praticamente, todas as casas limpam, né? A caixa d'água uma vez Com por mês. certeza. É. Pense, né? Quanto que custa pra uma pessoa passar na tua casa e limpar a caixa d'água? Tipo, o que deve custar? E você paga Uns R$150. R$150, bom, R$25 por mês. Dá quantos meses? Um ano, você tem que limpar a cada 6 meses. Acaba valendo a pena. Acaba valendo a pena. Eu, se fosse você, eu usava essa Cada 6 meses dá pra limpar essa caixa d'água aí, hein? A gente pode fazer um acordo. Se muda o endereço, Não fala que você pode mora não, lá, eu tô precisando você limpar mora a lá, minha. precisando lavar a caixa. Não, eu falei primeiro. Deve dar pra trocar só a cada 6 meses. Mas se for a cada 6 meses que deve trocar o endereço residencial. Pronto, Manda estamos até o feitos. E lá do bar surgiu já alguma história que te motivou a fazer algum texto, alguma coisa? Ali ainda não, mas com certeza acaba surgindo. O que acontece bastante é ficar coletando pequenas coisinhas, assim, uma coisa aqui, outra coisa ali, que no final das contas, às vezes nem é consciente. Muitas vezes eu escrevo alguma coisa e depois que está escrito eu falo, pô, esse troço aqui eu tirei daqui, isso aqui saiu do... Sabe, a coisa que fica no inconsciente, assim, né? Vai trabalhando. Pô, só eu não sabia que tinha um bar, cara. Eu também Eu não. não sabia também, não. É novo. E a gente também não fez muita Não, e abrir em época propaganda. de pandemia não deve ser muito fácil, né? Porque... Não, foi bem complicado. A gente trabalhou praticamente um mês aí, abrindo às 6 e fechando às 8. Assim. Pra bar? Porque o horário ia até às 9, mas não dá para você fechar às 9, porque o pessoal daí sai às 10. Então foi bem complicado. Mas bar, assim, tem comidinhas, tem... Tem comida. O que é o carro-chefe lá? O que mais sai de comidinhas? Assim? Então, Home ops. o que mais sai é pão com bolinho. Pão com bolinho. Puta, eu Mas adoro você vai pão ter com que bolinho. mandar uns pão com bolinho pra cá e no dia que o Zé vier aqui. Não, o Zé pode- vai vir aqui e vai comer teu pão com bolinho, só pra gente fazer a batalha de comidas de boteco. Pode deixar que a gente faz. É um desafio, Zé. Você tá escutando, eu tô vendo você aqui, Zé. Tô vendo aqui o espectador 4. Você tá ao vivo aí? Tem nós, o Zé e nós. É que a gente não avisa ninguém que vai fazer, a gente tá fazendo uns testes aqui no... A gente tá tateando, a gente não sabe o que tá fazendo. Ninguém Ah, sabe o que tá fazendo. Sabe aquela sensação gostosa de você não saber o que está fazendo? Sim, exatamente. É uma delícia. vai descobrindo coisas novas. Exatamente. Pô. Vai trabalhando com a expectativa zero, daí você vai vendo se a matemática tá certo, se multiplica o zero e vira alguma coisa. E você Se o menos vai... com menos dá mais mesmo ou É, não. daí você soma negativamente com um acontecimento X aleatório e de repente você tá com uma coisa positiva, veja só. A vida é uma eterna caixinha de surpresas, como diria o Joseph Klimber. Quando você ganha os concursos, ele vem junto com uma crítica, assim? Eles falam o porquê? Tem isso? Não. Alguns... Teve o de... Eu nunca lembro o nome dos concursos, nem onde são, assim, no final das contas. O Escriba, que depois eles lançam uma versão e-book e tal, eles fazem um comentário breve. E o que eu tive mais retorno assim, foi esse do Ministério da Secretaria de Cultura do Estado do Paraná, que daí tem um parecer. Então, a primeira vez que eu tive um parecer técnico, assim, 4... Porque você manda, você comprova que você... Que o texto é teu? Não, que você tem que comprovar que você tem uma atividade Literária anterior àquilo. Então, não é exatamente um concurso, é um concurso, mas para quem já atua dentro
Aí como eu já tinha os prêmios de alguma coisa lançada e tal. Você tem livro? Então, eu tenho a versão e-book de poesia, que também foi premiado nesse negócio do Estado. E daí eu tenho participação em coletâneas de concurso, algumas coisas saíram em livro físico. E um conto saiu pela Cotter, editorial, sobre a pandemia, também aí uma editora comercial. E daí agora eu vou ter o livro físico do Niestevski, que foi esse que foi aprovado pela Secretaria de Cultura. Também não sei quando, não sei. Mas esse livro já está completo ou você está desenvolvendo? Como é que funciona assim? Não, esse já está pronto. O que eu estou fazendo agora, eu estou terminando o terceiro volume, assim, porque eu estou catando as coisas. Eu selecionei o que eu tinha, nem era o melhor, assim, porque era muita coisa e tal, muito espalhado, assim, porque eu não sabia, não tinha muita utilidade para aquilo, né? E esse concurso específico que abriu a possibilidade de que eu pudesse usar. Aí estava tudo num PDF aqui, o outro estava teve coisa que eu tive que recuperar em blog e tal. Mas aí mandei e está pronto. E são contos estanques, assim, ou não tem uma lógica dentro desse livro? Tem um desenvolvimento de personagem progressivo, assim? Ou não, é uma coletânea? Não. Assim? Não, os textos eles dialogam, você vai criando, porque tem um personagem central, né? Então as informações você vai agregando, mas aí não tem uma cronologia, assim, uma sequência, nada. Mas enfim, o personagem é construído a partir desses textos, mas eles não têm necessariamente a conexão um com o outro. E quando você vai construir esses textos, eu queria entender um pouquinho do processo criativo, assim. Você pensa num tema primeiro e depois vai para a métrica, ou você fala, não, vou construir um texto falando sobre, sei lá, a jornada interior de uma pessoa que está procurando um sentido na vida, alguma coisa, e daí disso, como é que funciona esse processo? Tem vários métodos, assim. Normalmente, esses dois contos, por exemplo, e os contos desse livro, quase todos os contos, surgiram assim, de abrir o computador sem ter uma ideia muito... E daí é uma coisa de fluxo de consciência, você vai fazendo e escreve. E eu tenho a tendência de escrever rápido. Então, enquanto outros autores eles ficam trabalhando o texto, burilando o texto meses, o meu critério assim, de qualidade é eu escrevo rápido. Se for ruim, eu abandono, se for bom. E depois eu retrabalho e vou pondo essas coisas, essas conexões entre uma coisa e outra. E a seleção também por exemplo, eu não colocaria um conto engraçado, de humor, uma coisa assim, junto com esses contos, né? E eu sempre acabo trabalhando dentro de uma espécie de conformação mental, assim, de estado de espírito, vamos dizer assim. Então, eu fico um mês escrevendo, e eu trabalho dentro desse conjunto de ideias, assim, que é subjetivo, que eu nem sei explicar, mas é o que eu estou sentindo no momento. Tenta se manter nesse espírito, digamos assim. Isso, é uma coisa meio natural. Você tem uma opção de incômodos, de pensamentos, de ideias naquela época da sua vida, e eu deixo fluir. Então, tem contos que eu elaboro mais, eu tenho uma ideia prévia, tenho um final, tenho uma coisa assim. E tem alguns como esses em que eu tento... E é claro que tem muita coisa de mim, muita coisa de observação, de crises existenciais, né? Essas coisas assim. E acabam saindo. Aquilo que eu perguntei no começo, né? Que, tipo, o artista, para fazer um sentido, ele tem que, não digo sofrendo, entende? Mas tem que estar passando por alguma tribulação, seja ela qual for, do nível que for, entende? Porque o incômodo que o artista tem, ele consegue traduzir isso por uma forma, seja ela qual for, literária, audiovisual, musical. E a pessoa que está ouvindo complementa, né? Aquela outra história que a gente estava conversando, né? Complementa toda essa história, né? De se identificar com essa crise, porque aí que está a arte, ela tem essa função de ser transformada e adaptada para outras pessoas. Então, assim, a pessoa que não tem a tua bagagem, ela vai ver aquilo, ela vai se identificar
com essa parte emocional que está descrita ali, né? Interessante como essa coisa funciona, né? E o que me deixa curioso é que nesse teu fluxo de escrita, como que você chega assim, não, ponto, agora esse cheguei no final, porque você dá um Exatamente. tiro sem saber para qual que é o alvo. E daí, como é que é essa questão? Meu Deus, vou solucionar aqui a questão com, sei lá, abriu a gaiola e voou. Então, como que chega no fim e você fala, não, esse é o fim, entende? Então, é interessante, assim, porque Boa pergunta. ela vai surgindo. O próprio texto provoca a sequência dele. E aí eu tenho... Quando o texto está pronto, não só o final, mas depois é preciso... Não é só escrever o texto, é preciso fazer uma revisão, fazer... Mas chega um momento... Aí isso é difícil de explicar, mas na minha cabeça eu enxergo, a hora que eu estou lendo, que o texto está liso. Assim, eu tenho uma impressão quase que desenhado na cabeça mesmo. Praticamente visual. Então eu leio e eu sei que ele tá liso, é esse sentimento que eu tenho. Assim. Então se eu sinto que tem alguma coisa ali, enquanto estou fazendo essa Precisa leitura... dar ainda, uma lixadinha. Exato, ainda precisa retrabalhar o texto. Então... Isso é muito interessante. Né? E assim, você... Né, recentemente a tua carreira de escritor, né? Então, assim, você pensava nisso antes, em ser escritor, a ponto de chegar a publicar, ou você nunca, isso não... Não, eu pensava como... Sei lá, eu pensava em ser astronauta, sabe? Alguma coisa assim. Você tem a possibilidade, mas pensando... Você tem o sonho, você tem a vontade, você tem talvez a habilidade, que daí os concursos servem para confirmar isso, mas vivendo em Campo Largo, sabe, fora dos grandes centros literários, sem você ter contato com as coisas, é praticamente impossível, né? Você sabe que isso que eu ia te perguntar, assim, porque eu já ouvi falar de uma escritora curitibana que provavelmente, ela é reconhecida, não vou citar o nome, mas enfim, que se ela fosse dos grandes centros, Rio, São Paulo, né? Grande centro significa Rio, São Paulo, a carreira dela teria sido completamente diferente, né? O reconhecimento. E você acredita nisso também, que é muito difícil alguém que sai de uma cidade pequena. Então, se a pessoa sair, até pode ter uma produção literária e correr atrás, as pessoas fazem, mas daí tem uma questão de personalidade, ou seja, tem que ter uma proatividade, assim, que eu, por exemplo, não teria. Uhum. Eu não ia largar tudo aqui para uma coisa que você, inclusive, nem sabe se é bom, né? Porque, por exemplo, em relação à música, você sabe se você toca bem ou não, porque você vai tocar nos lugares, se o pessoal levantar e for embora, tá ruim, né? Então, você tem esse... Agora, você vivendo em Campo Largo mudou bastante, mas na minha adolescência e tal, eu lembro, por exemplo, de eu ir na biblioteca para me informar como é que emprestavam um livro na biblioteca municipal, e eles não emprestavam livro, sabe? Local só. Então era uma cidade totalmente diferente. Se você não tinha, hoje em dia você tem escritores, tem o Arziro, tem o Favreto, que toca com Fantasmas do Velho Oeste, que escreve bastante bem. Você consegue ter esse contato com o pessoal hoje em dia, as coisas estão mais fáceis. Mas você viver em Curitiba já é difícil. Você não tem grandes editoras, né, tudo é muito complicado. Mas com a internet, hoje em dia, as coisas ficam tem mais visibilidade. Só eu quero te perguntar, eu te fiz uma pergunta. Não, eu te mandei uma mensagem fazendo essa pergunta. Se você pudesse responder qualquer coisa, que pergunta que você gostaria que te fizesse? Nossa, que profundo isso, Ariane. Pois é, você tá jogando no dele. Tipo assim, o que você gostaria de responder, tá ligado? Pô, gente. Não, olha, essa pergunta ela faz assim com que o teu senso jornalista... Não, a jornalista tem que ser muito foda pra dar essa abertura, tá ligado? Só que é mesmo assim, eu entendo que às vezes é um ato de desespero, mas... Mas tem que ter um espírito muito grande. Não sou jornalista, Lucas. Eu estou dando a oportunidade da vida dele. Dele mesmo fazer. Eu sempre quis perguntar isso pra mim. Agora, se você me fazer essa pergunta, eu não sei que pergunta que é essa. E se fosse você, daria. Então a minha resposta é sim. Então, exatamente. 42, com certeza. 42 é a resposta que funciona. Sabe que eu fiquei pensando, eu não cheguei a pergunta nenhuma, assim.
Eu acho que Porque é não muita sou... pretensão, né? Alguém Acho que eu não perguntar sou isso pra muito- gente. Que tipo de pessoa que faz esse tipo de pergunta? Você se pergunta muitas coisas, Ariane. O que você gostaria de se perguntar também? Eu não sei, mas eu converso comigo muitas vezes. Eu bato papo sozinha, mas não faço muita pergunta, assim, entende? Eu só converso. É porque você já sabe a resposta, é aí que tá. Adoro conversar comigo mesma, a gente não é arruma. Mas sabe que às vezes eu fico pensando assim também, eu tenho discussões assim de meia hora dentro da cabeça, que eu falo, nossa, alguém podia me perguntar isso pra rolar esse papo, né? Exatamente. Daí no outro dia eu já esqueci o que Eu também, eu já esqueci eu tava tendo um papo intelectual na minha casa comigo mesma e de repente... sumiu. Eu tenho certeza que eu vou pensar em alguma coisa muito inteligente pra perguntar Depois eu que for acabar. dormir. Sim. Vai acabar, a oportunidade É sempre assim. Que nem quando você entra Exato. numa briga com alguém, você tem que se dobrar aos argumentos alheios muito antes de você saber que você tinha um argumento melhor, mas você não teve Eu tô lembrando a do perspicácia Na de hora. ter usado na Eu tô hora. lembrando do Sheldon que fala pros caras, ó, fique de olho no teu e-mail que você vai ter você vai ter tua resposta breve. Deixa um momento para refletir. E uma dica, assim, para alguém que, como você, achava que não era um escritor, que não tinha, assim, o que era necessário para esmagar. Ai, meu Deus. Eu sabia que isso vinha. Eu tava esperando. Gente, eu perdi a piada porque eu tava Esse é, procurando... esse é o meme jurássico da internet. Você vai ter que falar de novo. É que é só você vendo o vídeo pra você entender. É um meme, é um meme. Que dica que você daria pra pessoa, assim, sabe, pra ver, assim, vai que a pessoa tá enrustida ali, o escritor enrustido, possivelmente um concorrente teu nos prêmios, o que você diria? Desiste? Cara, agora com essa coisa dos prêmios, bastante gente que escreve vem falar comigo, assim. César tá aqui. E eu sempre falo pro pessoal que, cara, escreva, sabe? E tem que acreditar nas coisas. Você, no máximo que vai acontecer é você quebrar a cara, assim, mas você vai quebrar a cara em outras coisas na vida, muito menores, assim, sabe? Você vai pegar um ônibus, você perde um ônibus, sabe? Você quebra a cara o tempo todo. Escreve e lê muito e tenta e entra em concursos e faz as coisas. Mas tem tanta história, né, de gente que é, sei lá, ator, ou escritor mesmo. Putz, o cara deu com a cabeça na parede 30 vezes até acertar. Assim, fez teste durante 10 anos, daí acertou o papel e dali pra frente foi só sucesso. Tem... Agora eu não lembro que livro que foi, mas é um livro é um clássico da literatura moderna, assim. Não sei se 1984, um livro desse nível, assim. Foi recusado, tipo, 30 vezes pela editora. E o cara podia ter desistido na primeira. E, cara, não desiste. E também não criar muita expectativa. Por exemplo, eu escrevo porque eu gosto, assim, porque eu preciso. Porque se eu não escrever, eu vou pensar essas coisas, porque é natural em mim. Assim. Então, eu escrevo o que vai aparecer na cabeça. Então, não criar muita expectativa. Vou escrever, vou mandar para o concurso, vou ganhar esse concurso. Aí não ganha e nunca mais escreve. Né? Escreve porque gosta e para desenvolver. E a escrita é um processo. Você vai escrever mal no começo. Daqui a um ano você está escrevendo melhor. Pois é, mas e tem aquela curva, né? De quanto pior a pessoa é, melhor ela acha que faz a coisa, né? Como é que o escritor medíocre vai descobrir que ele é medíocre? Quem vai dizer isso pra ele? Isso... Mas eu acho que isso é uma proteção que Deus põe na pessoa. Assim. É para o sujeito ter alguma coisa para fazer na vida. Assim. Então, pelo menos aí não sabe da ignorância. Você vê que quando o cara é foda, o cara acha que a própria obra é uma bosta. Mas, tipo, o troço é a nata do negócio, né? Não tem aquela coisa crítica, da a ignorância é uma benção, né? Assim, Também acho. E a pessoa aí, o nosso ouvinte, se é que ele existe, se é que ele tem uma persona, se é que a gente um dia vai descobrir quem ele é, ou o que ele faz, como ele vive, como se reproduz, né? Se ele quiser comprar alguma coisa que você produz, tipo assim, um livro, um conto, um e-book, alguma coisa, pagar um café, como é que ele faz? Bom, por enquanto tem o e-book, que é gratuito para baixar em algum lugar. Tem um site da secretaria, que eu não lembro o nome. Mas põe lá, Ulisses César Wolff, Escândalos e Sutilezas, o nome, no Google, que acha. Baixa o livro todo.
O do Nistevski que vai sair, mas eu não faço a menor ideia do que é, se é vendido, se é... Enfim, ninguém entrou nesse tipo de... No mérito da questão. De detalhes, assim, então eu não sei. E tem os contos da pandemia da Cotter, tem um texto meu, é uma coletânea bastante interessante. Esse Contos da Pandemia são vários autores? Vários. Eles fizeram uma seleção, são 3 volumes. Eu vi isso em algum lugar. Foi o site... eu nunca lembro o nome e número, então é 247, 245, 268, o site... É 2 ou... Fácil. É um Querido número. ouvinte, é algum desses números. desses Dois números, alguma... Vai tentando. Então, não, alguma combinação da verdade. é 2 e... Não, acho que é 2... 2 dígitos. 2 dígitos. Eu acho que Inclusive, é... joga na Mega Sena que pode ser que dê certo Você também. serve como sugestão, assim, esses micro contos que você tem, que são poucas linhas, assim, você poderia criar algum souvenir no bar lá, vender para quem vai consumir, alguma coisa assim. Inclusive, pensar num... pessoas que quiserem ajudar, então, que vão no Secos Molhados beber uma... Olha aí. Secos cerveja, molhados. né? Atrás do Campo do Internacional. Aí. Atrás do Campo Internacional, olha só. Exatamente. Que rua que é? Oswaldo Cruz. Tá? Oswaldo Cruz. Passar lá agora, só pra ver. Deixa eu te perguntar, porque a gente não leu todos, mas existe algum que você... tem um que eu acho que a gente deve ler, que foi um que... Foi o teu primeiro conto premiado, não foi? O ciclo? O poema, né? Uhum. É. Eu acho que esse a gente precisa ler e depois você fala, se quiser que lê mais algum. Uhum. Faltou algum. Vamos lá, então, o ciclo, tá? Eu, ao mesmo tempo boi e pasto, num ciclo perfeito me basto. Autófago, necrófago, me sustento ao matar-me e dar-me de alimento. O eu de dentro por fora, trazendo o de fora para dentro, sou comido pelas beiradas, pelo eu que habita o meu centro. Só eu me conheço bem, eu alheio de mim, conheço-me como ninguém. Ouroborós, do início ao fim. Eu senti sua voz. Ouroboros. Ouroboros? Ouroboros. Ai, Deus. Ouroboros, do início ao fim. Esse... Tem que Olha, ter... explique pra gente o que é um Ouroboros. Ouroboros, gente. Cadê a câmera que eu vou olhar agora? Quando eu procurei aquele sentido da eternidade, assim, é um ciclo que não tem começo e nem fim. Mas você falou que é a cobra, né? É a serpente que ela uma própria se representação. engole, porque ela sente fome e ela se automutila quando ela... E assim, fica aquele símbolo de não ter uma aliança, né? Não à toa o Nokia, tijolinho, uma marca escandinávia, tinha um joguinho de cobrinha também, a qual também era esse mesmo assunto, Sentido. né? Uma cobrinha que você procriava, ela comia o coisinha, ela ficava maior ao ponto dela ter que se propriamente se fagocitar, mas nesse momento você acabava o jogo, porque você levava um game over na cara nesse momento. Tipo eu, não. Cheguei no fim da poesia e não sabia ler palavras. Esse daqui foi teu primeiro que você enviou. Esse é o que ganhou lá em Foz do Iguaçu. E deixa eu te como que você chegou ao ponto de mandar esse? Você já devia ter outras coisas escritas, né? Tinha, mas Existia era o tema do... Não. Inclusive eu gosto de participar principalmente dos concursos que não tem tema, assim. Os com tema são meio chatos, né? É ruim de trabalhar, assim, esperança, sabe? Sempre uns temas esquisitos, assim, tipo... mas esse não tinha... Esse quando eu fiz, eu sabia que ele era bom, eu sabia que ele era sonoro e eu sabia que ele tinha algum potencial. Mas eu não tinha... As pessoas souberem ler a última palavra. Nunca vou me perdoar. Mas eu não tinha muita... Aquele negócio que eu te falei também, não tinha muita expectativa, sabia que ele era bom, então, mandar esse aí. Então, e aí funcionou. Depois, esse Diáspora e esse poema, eles ganharam... Acho que cada um ganhou 3 prêmios, uma coisa assim. E eles estão em algum livro? Tem alguma compilação, assim, que eles estão... Estão em coletâneas do de Foz, eles lançaram, eu até tinha... Eu recebi 200 livros lá em casa. Aí saí tropeçando em caixa de livro, tive que pôr no quarto. E coletânea de poesia é um problema, porque você vai dar para o seu amigo, mas tem um negócio teu só. Assim, o resto das coisas lá está sobrando. Cadê esses? Alguns eu dei
o amigo meu, sócio do bar agora, ele fazia uns eventos no domingo, eu dei para ele umas caixas, né? Ele distribuiu. E algumas coisas eu tenho ainda. Acho que eu vou abrir as caixas e botar no bar lá para quem quiser pegar. Me diga quando, me passa, tem meu WhatsApp, fala, eu vou lá. Tem que ter uma dedicatória aí, ó. Falar, importante o livro é dedicatória. Você sabe, né? Que sem querer, o mundo da arte é assim, só dá um valor depois que a pessoa morre, né, cara? Sabe como é que é? Sem querer ser tragicômico, mas. Não querendo já antecipar a extrema-unção. Sem querer jogar a tua própria mortalidade em sua cara, né? Assim como fez a moça do banco. Pega o autógrafo e já sai torcendo que a pessoa morra, né? Pra valorizar. É porque vai que vive muito, sai dando autógrafo para todo mundo, aí também desvaloriza. Valor, né? É oferta e demanda pro governo. Exatamente. Mas a coisa mais legal que tem é você chegar em sebo e você vê que tem um livro com uma dedicatória para alguém e você fica, né? Você já é uma história que você Então, cria na sua quando cabeça. chega nesse momento, eu sempre fico pensando, meu Deus, às vezes a pessoa se dedicou a vida para uma coleção de livros, uma coleção de LPs. Sabe aquela coisa assim mais preciosa que te dá mais prazer de você ir, comprar o livro, cheirar o livro, ter... Não deixa a pessoa fazer a dobrinha ali, não deixa a pessoa usar o passepatur da orelha pra pôr dentro do negócio ali. De repente a pessoa morre e alguém despreocupadamente pega aquilo tudo, joga de qualquer jeito num sebo e fala, ó, vendam. Tudo aquilo, aquela assinatura que o cara tinha nele, aquele carinho, aquela anotação, sabe? Tudo, mas quem tinha o carinho já foi. Pois é, mas não, só tô dizendo que, tipo, o preço da pessoa, às vezes, não vale nada. Tipo, não que não vale nada, mas assim... Enquanto ela viveu, a orelha do livro estava intacta. Mas tem umas coisas que eu frequento bastante sebo, assim, uma coisa que eu gosto bastante de ver, os livros que tem de dedicatória. Eu fico pensando, cara, como é que foi parar aqui? Porque o último que eu vi, assim, até no nosso bar a gente tem uma opção de livros, tem estante com livro, é uma coisa bastante literária, assim. Eu já estava vendo os livros, tinha um lá... bonito, assim, com muito amor da vovó e do vovô não sei o que, sabe? Pô, esse é dado. Cara, como é que o neto... Sabe o que aconteceu com o neto? Assim, fica essa coisa... Você não Tá sabe jogando mal, vai que o neto morreu, aconteceu o que o Lucas fez, se desfizeram. Aí fica... Simplesmente ignoraram o vontade afeto. de ter uma coletânea de livros que são com dedicatórias para pessoas aleatórias. Que foram feitas pouca delas e de repente elas encontram um museu de dedicatórias. Você pode ter acabado de criar um tipo de coleção, cara. Pois então. Cara, e tem muito, fotos, assim, você encontra foto no meio do bilhete, umas coisas assim. É legal mexer com esses livros, porque você vê a história da vida das pessoas, assim. E o mais engraçado é quando você pega um livro que tá grifado e estudado, tá ligado? Que daí você fala, caramba, mas o que essa pessoa tava dançando em cima dessa ideia aqui, E por que ela gostou justo disso? Não entendi nada. O que ela viu nessa... Mas deve ser engraçado. Nesse grifo. Deve ser mais engraçado ainda se pegar, tipo, toda uma biblioteca de uma pessoa que estudou muito e fez muita anotação em coisas que você acaba conhecendo ela mesmo sem nunca ter visto ela, né? Tipo assim, não conheço a pessoa, mas de tanto que eu li as coisas... Lucas, olha que filme, olha o roteiro. Nossa, Lucas, adorei. Olha só. Pensa uma coisa aí. Já pensei. Pensou? Faltou bibliotecas e dedicatória, mas a gente pensa... Nossa, Lucas, que massa, não acharam, gente? Dá um curto aí. Pense, a pessoa cria uma persona de quem é aquela pessoa só pelo jeito que a pessoa lê os livros dela. Pense isso. Bem. Então é isso aí, minha gente. É isso aí. César, muito obrigado por ter topado Obrigado pelo convite. Muito sucesso, muitos livros. Muito obrigado. Visitem o Secos e Molhados. Secos e Molhados. Cruz, como é que é o número? 510. Atrás do Internacional. Internacional. Pão com bolinho. Pão com bolinho que é muito bom. É o tradicional. Então, Você tem que ver essa cervejinha aqui, que essa cervejinha provada. E daqui uns dias vai estar os livrinhos lá pros... Vou botar lá. Põe um preço simbólico pra pessoa dar uma ajudinha lá no custo aí, ó. Eu sei que às vezes a coisa vem escrita assim, não proibida a venda, né? Porque você ganhou do programa, tudo bem, não importa. Não, proibida a venda, mas a contribuição amorosa, espontânea. afetiva. Porque vou te falar, hein? Não tem nada mais satisfatório pra pessoa, tipo, o artista, fazer aquilo que ele gosta e ainda de lambuja ganhar um dinheiro em cima da coisa, né? E por menos que você ficar assim, quando é de coração é gostoso, né? Lógico que é bom. Exatamente. Isso aí, galera. Isso aí. Muito obrigado. Prazer, César. Prazer foi todo meu. Muito obrigado pelo convite. E é isso aí. Muito bem. Tava gravando? Tava.
Tá, tô olhando aqui, agora eu fico olhando aqui. Ó, eu vou dar um stop, tava Tá aqui no gravando. meu tempo já.